Capítulo 9. Ele convocou então os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e também para curar doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e para curar, e lhes disse: Não levem nada para a viagem, nem bastão, nem bolsa de provisões, nem pão, nem dinheiro, nem tenham roupa extra. Mas, em qualquer casa em que entrarem, fiquem ali até partirem. E onde quer que não os receberem, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés em testemunho contra eles. Então eles partiram e passaram pelo território de aldeia em aldeia, declarando as boas novas e realizando curas em toda parte. E Herodes, o governador distrital, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou muito perplexo, porque alguns diziam que João havia sido levantado dentre os mortos, mas outros diziam que Elias havia aparecido, e ainda outros que um dos antigos profetas tinha se levantado. Herodes disse: Eu decapitei João. Então, quem é esse de quem ouço falar essas coisas? de modo que procurava vê-lo. Quando voltaram, os apóstolos contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Então, levando-os consigo, ele se retirou, à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem disso, o seguiram. E ele as recebeu bondosamente e começou a lhes falar do reino de Deus, e curou os que precisavam de cura. Chegando então o fim do dia, os 12 se aproximaram dele e lhe disseram: Dispense a multidão, para que possam ir às aldeias e à zona rural ao redor, a fim de conseguirem hospedagem e algo para comer, porque aqui estamos num lugar isolado. Mas ele lhes disse. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Não temos nada mais do que 5 pães e 2 peixes. A menos que talvez nós mesmos vamos e compremos alimento para todas essas pessoas. De fato, havia ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam que eles se sentem em grupos de cerca de 50 pessoas. E eles fizeram isso e mandaram que todos se sentassem. Pegando então os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu e deu graças. Depois os partiu e começou a dá-los aos discípulos para que os servissem à multidão. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e eles recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos. Mais tarde, enquanto estava orando sozinho, os discípulos se aproximaram dele e ele lhes perguntou. Quem as multidões dizem que eu sou? Em resposta, eles disseram: João Batista. Mas outros dizem que é Elias. E ainda outros dizem que um dos antigos profetas se levantou. Então ele lhes perguntou. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Cristo de Deus. Depois, numa conversa séria com eles, lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, mas disse: O Filho do Homem tem de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e tem de ser morto e no terceiro dia ser levantado. Então ele disse também a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura dia após dia e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, é o que a salvará. Realmente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a si mesmo ou causar sua própria ruína? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dessa pessoa o Filho do Homem se envergonhará quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mas eu lhes digo a verdade. Há alguns dos que estão aqui que de modo algum provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Na realidade, cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, ele levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa se tornou de um branco cintilante. E apareceram 2 homens conversando com ele. Eram Moisés e Elias. Esses apareceram com glória e começaram a falar sobre a partida dele, que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Mas quando despertaram completamente, viram a glória dele e os 2 homens em pé com ele. E enquanto esses se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Instrutor, é bom que estejamos aqui. Vamos armar então 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não se dava conta do que estava dizendo.
Mas enquanto dizia isso, formou-se uma nuvem e começou a cobri-los. Quando a nuvem os envolveu, ficaram com medo. Então uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é meu filho, aquele que foi escolhido. Escutem-no. No momento em que a voz falou, Jesus ficou sozinho. Mas eles ficaram calados e não contaram a ninguém, naqueles dias, nenhuma das coisas que viram. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. E então um homem gritou dentre a multidão: Instrutor, imploro-lhe que veja o meu filho, porque ele é o meu filho único. Vem o espírito e se apodera dele, e ele grita de repente, e o espírito o lança em convulsões e faz a sua boca espumar. Só com dificuldade o espírito o deixa, depois de machucá-lo. Supliquei aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Em resposta, Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida! Até quando terei de continuar com vocês e terei de suportá-los? Traga seu filho para cá. E enquanto o menino se aproximava, o demônio o lançou no chão e lhe causou violentas convulsões. Mas Jesus censurou o espírito impuro e curou o menino, e o entregou ao seu pai. E todos ficaram assombrados com o poder majestoso de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com tudo o que ele fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente e lembrem-se destas palavras. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Mas não entenderam o que ele dizia. De fato, isso foi escondido deles para que não compreendessem, e tinham medo de lhe perguntar sobre essa declaração. Então surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Jesus, conhecendo os raciocínios do coração deles, pegou uma criancinha, colocou-a ao seu lado e lhes disse: Quem recebe esta criancinha em meu nome, recebe também a mim. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Pois quem se comporta como o menor entre todos vocês é o que é grande. Em vista disso, João disse: Instrutor, vimos alguém expulsar demônios usando o seu nome e tentamos impedi-lo, porque ele não segue o Senhor conosco. Mas Jesus lhe disse: Não tentem impedi-lo, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo de ser levado para cima, ele partiu resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros na sua frente, que foram e entraram numa aldeia de samaritanos para fazer os preparativos para ele. Mas os samaritanos não o receberam, porque ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: Senhor, quer que mandemos que desça fogo do céu e os destrua? Ele, porém, se virou e os censurou. Assim foram a outra aldeia. Então, enquanto caminhavam pela estrada, alguém lhe disse: Eu seguirei o Senhor para onde quer que vá. No entanto, Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Então ele disse a outro: Seja meu seguidor. O homem disse: Senhor, permita-me primeiro ir enterrar meu pai. No entanto, ele lhe disse: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas você, vá e divulgue o reino de Deus. E ainda outro disse: Eu seguirei, Senhor, mas permita-me primeiro me despedir da minha família. Jesus lhe disse: Ninguém que tiver posto a mão no arado e olhar para trás está apto para o reino de Deus.